Boa noite a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Conselho de Leigos de Guarulhos. Gostaria de convidá-los para conhecerem o canal no YouTube também do CNLB, que todas as lives estão sendo realizadas, estão sendo postadas lá, então tem bastante conteúdo legal, interessante. Então entrem lá, se inscrevam, e que ajuda bastante a gente também. O pessoal vai chegando, vai entrando. Vão mandando aí o boa noite de vocês, dando um oi. Hoje o nosso tema é um tema tão importante que a gente vai tratar da educação e a transformação social. Essas duas coisas que andam juntas, que têm que andar juntas, e a gente sabe que muitas vezes nem é tratado dessa forma, que vem a educação como só uma forma para passar no vestibular, para ter um emprego bom, e a propósito da nossa live é tratar da educação e em conjunto com a transformação social. Então, já para começar aqui nossa live, a Anne aqui dando boa noite, a Ju, a Flávia, boa noite a todos. Então, para começar aqui nossa live, vou chamar nossos convidados, dar boa noite para eles, começando pelo professor Fábio. Boa noite, Fábio. Muito obrigado por ter, desculpa, por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. A honra é toda minha. Boa noite. Chamo agora a professora Kátia. Boa noite, Kátia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra ter você aqui com a gente. Boa noite a todos. É um prazer estar com esses jovens. Vou chamar agora o professor Lucas. Boa noite, Lucas. É uma honra ter você aqui com a gente e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Vini. Boa noite a todos. Que isso, é um prazer imenso poder participar, né, de mais uma das lives aí da CNLB, né, dos Conselhos de Leigos aqui do Brasil. E eu que agradeço pelo convite aí. E também, em nome de todo o CNLB, eu gostaria de parabenizá-los, que ontem foi o Dia do Profissional da Educação, dia 6 de agosto. Então, parabenizá-los e agradecê-los por esse trabalho tão importante que vocês fazem, tão bonito, e que no nosso país é tão desvalorizado, né? Infelizmente. E para um tema tão importante como esse, para ninguém perder, divulguem essa live, manda lá no grupo dos amigos, no grupo da família, postem no status, para bastante gente conseguir participar da nossa live aqui, que vai ser tão engrandecedora. Aqui a Ilza, Aparecido, Roberto, Gabriel Crema, Mariana, pessoal dando aqui uma boa noite, a Célia, muito legal. Vão mandando aí as perguntas, mandando um oi. E para explicar um pouco como vai funcionar a dinâmica da live, cada um deles terá um tempo para falar agora no começo e as perguntas vão ficar para ser respondidas no final. Então, enquanto os professores vão falando, podem mandando as perguntas de vocês, que a gente tem uma equipe aqui nos bastidores também que está de olho, está acompanhando, e eles vão me passar para as perguntas serem respondidas no final. Tá bom? Então, vamos começar com com o professor Fábio. O professor Fábio, que é professor de Filosofia e Sociologia, já atuou em escolas particulares, públicas, cursinhos comunitários, ajudou a fundar o cursinho comunitário Conatos de Poá, é bacharel e licenciado em Filosofia pela USP e atualmente faz doutorado em Filosofia da Psicologia também pela USP. Então, boa noite, Fábio, mais uma vez, é com você. Boa noite, Vinícius. Mais uma vez eu reitero o enorme prazer de estar aqui falando. Eu penso que não haveria ocasião melhor, apesar da situação complicada do nosso mundo, para falar de um assunto como esse. Então, boa noite a todo mundo que está aí. Espero que a gente consiga ter uma noite agradável. Bem, eu brincava com os convidados há pouco, eu não consigo dar uma aula de 50 minutos, que dirá falar em pouco tempo, né? Então eu farei o possível para as coisas fazerem sentido no momento certo e que seja possível, que seja compreensível em tão pouco tempo, né? Vou me esforçar bastante.
Eu vou focalizar uma coisa fundamental, que é o tema próprio dessa live, que para mim é um dos temas da minha existência, da minha vida, né? Educação e transformação social. Então, eu quero chamar atenção para começar essa fala nesta perspectiva, né? Pensar a educação através da transformação social. É disto que eu vou falar, este é o meu interesse fundamental. Eu vou me servir aqui de um filósofo, de modo geral, de um grande filósofo chamado Theodor Adorno, né? Alguns já devem ter conhecido. Questões biográficas são facilmente acessíveis, acho que a gente não precisa perder muito tempo com isso. Adorno é um filósofo alemão, né? Ele nasceu em 1903, lá em Frankfurt, na Alemanha, morreu em 1969, na Suíça. Teve um período de exílio muito importante, fugindo do nazismo na Alemanha, em 1933, vai para os Estados Unidos, enfim. Esse é um processo menos importante para nós, né? O que nos interessa é que o Adorno, durante 10 anos, entre 59 e 69, ele fez parte de uma proposta de uma rádio, né, de uma cidade alemã chamada Essen, para dar palestras e falas sobre educação, né? Esses 10 anos de atividade dessas palestras vão gerar várias conferências, que inclusive foram computadas, está publicado no Brasil, chama-se Educação e Emancipação. É um trabalho extraordinário do Adorno, né? Eu vou me basear essencialmente nessa linha diretriz dessas perspectivas que o Adorno fala durante esses 10 anos, para a gente construir aqui alguma coisa interessante, né? Eu quero começar com o texto principal, talvez, na minha opinião, o texto mais brilhante dessa coletânea do Adorno, que se chama Educação pós-Auschwitz, Educação após Auschwitz, né? Percebam, né? Educação após um grande evento histórico. O tema desta live é educação e transformação social. Então eu já apresento aqui as semelhanças extraordinárias para a gente pensar. Então o Adorno, meus senhores e senhoras, ele viveu simplesmente talvez a pior experiência do século XX, o nazismo alemão, um campo de concentração, a morte de milhares de pessoas, uma morte administrada, uma morte calculada, uma morte, se é possível dizer isso, mais selvagem do que as outras, uma morte por um racismo fenomenal. E o Adorno viu o século XX padecer, talvez, da pior guerra que os homens já tenham assistido entre si, e ele se pergunta, depois desse evento, e a educação após isso, né? Isso nos dá uma diretriz muito interessante, que é justamente por onde eu quero avançar, né? Que é a educação após uma grande catástrofe, né? Como se os eventos históricos do mundo, os grandes eventos que perturbam a nossa história, eles dissessem respeito à nossa educação. Então percebam que já há aí uma grande relação que nem sempre é percebida, né? O processo educacional, o trabalho dos professores, o trabalho da escola, para além do vestibular, da formação, para além das provas e questões, mas a educação como uma resposta ao grande horror, uma resposta ao grande evento, uma grande situação em que efetivamente o mundo podia ter desaparecido. Gostaria de lembrar-lhes que a Segunda Guerra Mundial expôs, da maneira mais vergonhosa, não é, a possibilidade da bomba atômica, a possibilidade da destruição da Terra. Não se tratava mais apenas de uma simples dominação por territórios, mas da própria aniquilação dos seres humanos, né, a nível mundial, a nível atômico. E a pergunta do Adorno, portanto, o que é educação após Auschwitz, né? E Auschwitz era um campo de concentração, sem dúvida alguma, das maiores barbaridades que a gente já conseguiu presenciar na história do mundo. Ora, isso já fala uma coisa fundamental para nós, né? A educação é um processo dinâmico. O que eu quero dizer com isso, né? Tentando interpretar o Adorno, o mundo, seus eventos, suas catástrofes, seus processos destrutivos, seus processos transformadores, estão sempre relacionados com a educação. A educação não é uma bolha que flutua no tempo, flutua no espaço. Ela é uma estrutura social dentro dessa sociedade, diante do horror ou diante da felicidade. Ela é alguma coisa que diz respeito à vida. E a vida enquanto coletividade, a vida enquanto sociedade, a vida enquanto nossos laços sociais. Então, quando o Adorno faz uma simples pergunta, ele já quer dizer alguma coisa para nós. Qual é o papel da educação, portanto, dos professores, dos educadores, dos psicólogos que trabalham com isso, após a grande catástrofe, após o grande horror? A gente continuará fazendo o mesmo? A população, o mundo quase desapareceu. Nossa tarefa na educação deverá ser a mesma? É evidente que não. É evidente que não. E essa orientação me parece extraordinária.
E, portanto, eu perguntaria, né, relendo Adorno hoje, Adorno morreu em 69, vamos falar de hoje, qual seria a nossa barbaridade? Né? Ele se pergunta da educação pós-Auschwitz, e eu pergunto, qual é a nossa? Qual é o nosso grande horror? Qual é o nosso grande evento através do qual e depois do qual nós não podemos entrar numa sala de aula fazendo o mesmo? Eu arrisco dizer, contrariando o que talvez esperem de mim, que não é a pandemia. Não é a pandemia o horror do nosso tempo, mas alguma coisa que ela revela. Ela revela de maneira translúcida. Eu insistiria que é a brutal, a virulenta, a indesculpável desigualdade social do nosso tempo. É impressionante. É uma época em que temos nos nossos celulares uma tecnologia mais potente do que o Estado nazista em 45, cada um de nós com um pequeno aparelhinho. No momento como esse, em números absolutos, nunca houve tantas pessoas passando fome na Terra. Nunca. Em nenhuma possibilidade histórica. No momento da alta tecnologia, no momento de oportunidades, no momento em que somos convidados à liberdade, não é? As pessoas nunca morreram tanto de fome. O nosso horror, aquilo pelo qual a educação deve responder, é essa desigualdade inacreditável do nosso país. Essa desigualdade que se exprime em diversos campos, em diversas possibilidades. Então, por ausência de cuidados necessários com elementos explosivos, o Líbano agora está em ruínas. Uma pandemia afeta o mundo e a gente percebe de imediato que essa expressão, que eu particularmente acho um horror, não é? O vírus é democrático, ele afeta a todos ao mesmo tempo. Quer dizer, a gente joga para o vírus, né, uma posição política, então o vírus é democrático, e a gente não percebe que o vírus que atinge os jardins não é o vírus que atinge Heliópolis. O vírus que atinge, não é Pinheiros, não é o vírus que atinge as pessoas que não têm saneamento básico. Afinal de contas, metade da população brasileira não tem esgoto tratado, não tem acesso à água. Então, o nosso horror, o nosso escândalo, reposto ao texto de Adorno é esse. E aí eu retomo a pergunta adorniana por excelência. E a educação com isso? O que é que a gente tem que ver com o mundo que nos apresenta essa situação? E eu arrisco aqui algumas alternativas. Então, essa experiência que o Adorno coloca, ela pode nos orientar a pensar o tema mesmo dessa live, não é? Que é a educação após um grande evento histórico significa que ela deve ser capaz de pensar as catástrofes do tempo histórico. Então, percebam, isso é extraordinário. A educação ela é sempre convidada a pensar o ocorrido, entender o fato, compreender as estruturas da opressão, da desigualdade, do horror e, por que não, dos eventos históricos mais importantes do nosso tempo. Então, não se trata mais da gente pensar uma sala de aula em que se ensina ou uma equação, ou que o Kant nasceu em 1724, ou que o Platão escreveu a República. Isso certamente é importante. Certamente precisamos saber disso. Mas se a gente parar por aí, se a gente imaginar que o nosso trabalho em sala de aula, que o nosso trabalho convocando à questão esse aluno e esta aluna, que o nosso trabalho falando sobre as perspectivas filosóficas, históricas, geográficas, for alguma coisa descolada do mundo, nós não seremos capazes de estarmos à altura do nosso próprio tempo. Platão, na Idade Média, e depois na modernidade, depois a educação sempre foi ensinar coisas, não é? Mas o tempo está em processo, ele é um movimento incessante. E a educação após isso? O que é que nos cabe fazer? O que é que nos cabe compreender? Né? Então, o que o Adorno provoca é que, na verdade, a tarefa da educação, uma delas, diz respeito a esses grandes eventos, a compreendê-los em sua estrutura, a compreendê-los no seu horror e a compreendê-los na possibilidade da libertação, compreendê-los na possibilidade de um mundo diferente deste. Isso é tarefa da educação. É fundamental passar no vestibular, é fundamental compreender processos históricos, é fundamental saber datas, é fundamental, mas também é fundamental se perguntar para que eu sei isto. E não é a boba pergunta, né? Já o Lucas falará, o que eu vou fazer com matemática? Você vai fazer um monte de coisa com matemática, um monte de coisa. Conhecimento humano é um só, é a gente que divide em caixinhas para compreender melhor. Né? E quando o Adorno se pergunta, e a educação após Auschwitz? Qual é o papel desse professor e qual é o papel dessa escola frente a essas grandes crises, se não ajudar-nos a compreendê-las, ajudar-nos a pensar sobre esses eventos.
mais uma vez, eu cito um outro texto do Adorno, que compõe essa mesma conferência, em que ele se pergunta: educação para quê? Ponto de interrogação, que é extraordinário, né? Então, educação para quê? E nesse texto, o Adorno, ele pontua que toda a educação, ela tem uma ambiguidade fundamental. O que é essa ambiguidade, né? Ela pode ser vista de duas formas. A primeira, toda educação será um processo de adaptação. É claro, eu sou professor de sociologia, eu quero muito que o meu estudante saia sabendo o que é república, democracia, federação, que ele saiba o que é sistema eleitoral majoritário, proporcional. Ele precisa de conhecimentos para se mover no mundo. Então há uma certa adaptação ao mundo, porque se esse aluno sai da escola e não sabe nada sobre o mundo no qual ele vive, o processo falhou. Por outro lado, é constitutivo da educação questionar o mundo no qual ele vive. Então, se por um lado a minha tarefa e a tarefa dos professores nas suas respectivas áreas é ensinar uma certa orientação, a educação também deve ensinar a se perguntar por que o mundo é o que ele é. Isso pode pressupor não concordar com o mundo em algum momento. Isso significa que diante do ato de extremo racismo, não é comigo, né? Afinal de contas, não faz muita parte do meu caminho, eu estava indo por ali, estão agredindo uma mulher, uma briga de marido e mulher não se mete a colher, não é? Será que a gente tem a possibilidade de responder dessa forma? Então veja, o Adorno mais uma vez pontua uma coisa que me parece extraordinária, né? Se por um lado nossa tarefa é ajudar esse sujeito a se orientar no planeta Terra, contando para ele uma história que já passou e da qual ele não participou, chamada História do Mundo, das Ideias, por outro lado, a nossa tarefa também é ajudar a se perguntar por que esse mundo é o que ele é. E por quê? Por que em 2020 metade da população brasileira não tem esgoto? Por que é que estouram-se guerras incessantes no Oriente Médio? Ninguém está muito preocupado com isso. Ou seja, a educação também serve para criticar o mundo. Para criticar e para perceber por que o mundo é o que é. E ela nos ajuda a compreender o que ele é. Ela nos ajuda a se perguntar por que ele é o que ele é. Porque se isso não acontece, a nossa preocupação, como o Vinícius acaba de dizer na introdução, é a prova do vestibular, é a data, e quanto eu vou tirar naquela prova. Isso é muito importante. Por favor, isso é muito importante. Mas se isso parar aí, e agora concluo eu, né, conversando e pensando com Adorno, toda vez, queridos e queridas, que a educação perde essa ambiguidade, toda vez que ela se torna só um projeto de adaptação ao mundo, ela perdeu alguma coisa fundamental sobre ela mesma. E o que é que ela perdeu? Ela perdeu a capacidade de imaginar socialmente uma outra coisa. De me colocar no lugar daquele que não sou eu. De imaginar um mundo melhor e quais são as possibilidades reais desse mundo se efetivar. Ela perdeu a capacidade do pensamento. Ela memoriza, e isso é fundamental. E o que eu faço com isso? Uma enciclopédia também memoriza tudo. Mas o nosso encéfalo faz alguma coisa a mais do que isso. E o que ele faz a mais do que isto é esta função crítica da educação. É esta função que se chama transformação social. Educação e transformação social. E de fato, isso implica o professor do processo. Eu não estou conversando sobre uma coisa abstrata. Não, isso é tarefa do professor. Isso é tarefa de uma formação, isso é tarefa de uma escola, de uma instituição, de um Estado. Isso é tarefa de todos nós. Não se trata do aluno, né? Essa palavra estranha, não se trata do estudante simplesmente, mas de todo mundo engajado nesse processo. Porque todo mundo, para retomar o começo, é um integrante do mundo social. Todo mundo vive no mundo da desigualdade, percebendo ou não, querendo ver ou não. Não é? Para dizer como Sartre, né, quem decide não tomar uma escolha, tomou uma escolha, decidiu não ver. É um processo, é uma decisão. E a educação tem que ver com isso. Né? Ela só será capaz de transformar socialmente o mundo se ela for capaz de entender essa ambiguidade fundamental. Então, se a nossa tarefa é ajustar, é adequar, é ajudar a orientar no mundo, a nossa tarefa é plantar também o germe da destruição daquilo que não pode ser adequado nesse mundo. E por isso ela é constantemente em movimento. Ela está aberta ao planeta Terra, ela está aberta aos seus problemas e às suas felicidades. Para encerrar isso, né, consegui, Vinícius. Para encerrar isso, né, tentando retomar alguns pontos, um outro pensador extraordinário chamado Ernest Bloch, o pensador da utopia, da boa utopia, a utopia com experiências reais de concretização. Ele dizia que
o trabalho do pensamento, entre outras coisas, deve ser capaz de dizer aquilo que é não pode ser verdadeiro. Parece uma loucura de filósofo, né? Mas aquilo que se apresenta para você, que você vê todos os dias, que você vê nas internets, que você vê nas televisões, que você vê nas ruas, aquilo que aparece ser o que ele é, você tem que ter o poder de dizer não. Você tem que ter o poder de dizer por que é assim. Nesse momento, você sempre, na minha opinião, estará respondendo por que educação após Auschwitz. E para quê? Para mantermos-nos vivos, para pensarmos sobre o mundo e para não desistir dele, mesmo quando pareça que a gente não tenha mais muito o que fazer. Em linhas muito gerais, era por aí. Muito, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Fábio. Acho que você trouxe questões muito importantes, questionamentos que são levantados, né, que nos fazem refletir sobre algumas coisas fundamentais. Aqui no chat também a Larissa Lourenço mandando boa noite, a Wanda, até da Alemanha aqui, a Ana Cláudia. Agora a gente com 29 pessoas, muito legal. Agora a gente vai com a professora Kátia. A professora Kátia, que é formada em Psicologia e Filosofia, especializada em ensino religioso escolar, pós-graduada em Educação Socioemocional e também psicóloga clínica. Então, boa noite, Kátia, é com você. Boa noite. Vamos lá, olha que desafio falarmos depois dessa fala do Fábio, né? E eu fui anotando aqui, como professor, né, nós gostamos de anotar algumas questões para iniciarmos esse momento. Então, o Fábio, ele colocou para nós, né, nos posicionou numa questão de uma educação libertadora. E eu pensei numa educação que desvenda, né? Eu estou há algum tempo em sala de aula e a minha busca sempre foi essa também, né? E é muito bom estarmos juntos aqui pensando sobre, né, essa geração nova de educadores que está aí presente, né? Que estamos aqui juntos. E pensei nessa educação que desvenda, que tira as vendas, para nós começarmos. E aí, um questionamento: que ser humano eu quero formar? Então, quem está na área da educação, nós, profissionais da educação, nós precisamos ter esse questionamento, né? Que eu acabei de fazer a partir do que o Fábio se posicionou, e eu também penso: que ser humano eu quero formar? Que tipo de pessoa, aquela criança, aquele adolescente que está convivendo com cancelamentos, não é? Eles estão na internet, eles estão convivendo o tempo todo com cancelamentos, com atrativos, com uma possibilidade de influencers, né? Pessoas que estão influenciando, entrando nesse momento agora dentro da nossa casa, e estão atraindo os nossos adolescentes, e você, jovem, né, que está aqui. E aí eu gostaria, assim, de começar fazendo com que você se pergunte: o que você espera de você? Pensando em sociedade, mas pensando em você. O que você está esperando de você? Quais são os seus sonhos? E como você está agindo estrategicamente para alcançar, sabendo que o seu ser, onde está um, estamos todos nós. Onde está um ser humano, nós estamos todos. As nossas ações, elas são de responsabilidade nossa, e elas reverberam no outro também. Então, essa dimensão, eu creio que ela é muito importante. E aí, vamos pensar na educação socioemocional, que é ela que eu gostaria de falar aqui. Essa educação, ela vem, né, como proposta da nova BNCC, ela é muito bonita, vamos dizer assim, no papel, mas ainda dentro da nossa realidade escassa. Né? Nós não temos ainda, dentro das escolas, onde eu trabalho, graças a Deus sim, né? Mas uma educação voltada para as habilidades socioemocionais, que aqui eu vou destacar hoje, né? E essa educação socioemocional, eu coloquei aqui: libertando-se para libertar.
Então, ela vai de encontro a isso, né? Dentro daquela crítica que o Fábio colocou. O ser que vai se formar crítico, capaz de enxergar a si ou outro, historicamente, nesse momento agora que nós estamos vivendo, que é um momento atípico, desafiador, como manter-nos ativos, esperançosos, críticos e atuantes na sociedade, que é essa transformação social, o nosso tema. Como nos mantermos? E eu imagino que você que está aí do outro lado, assim como os educadores que estão aqui conosco, nós estamos o tempo todo convivendo com a fé, razão e emoção, né? Tentando nos manter também dentro das possibilidades que temos. Então, eu vou falar um pouquinho quais são as habilidades socioemocionais e como nós poderíamos pensar numa educação voltada para isso, tendo como tema gerador, libertando-se para libertar. Então, quando eu me liberto, quando eu me percebo, quando eu tenho o domínio de mim mesmo, o autoconhecimento é capaz de fazer com que você, se percebendo, possa também perceber o outro e atuar, né? E dentro dessas habilidades socioemocionais, entra em destaque aí a empatia. É um tema tão falado, muito falado, né? Aparece aí como posts nas redes sociais, vamos ser empáticos, mas o que é a empatia? O que é você se colocar no lugar do outro? Se pergunte agora, é do seu ponto de vista? Será que nós estamos praticando essa empatia? Estamos ensinando as nossas crianças, adolescentes, a nos colocarmos no lugar do outro, mas de qual ponto de vista? E nós precisamos perceber que, em alguns momentos, nós ficamos na simpatia. Nós nos sensibilizamos. Nós nos sentimos altamente comovidos, por exemplo, com essa desigualdade social, com milhões de pessoas à margem, que não estão à margem agora. Agora as coisas estão, talvez, até pelas redes sociais, mais visíveis por esse momento e por questões políticas, econômicas, enfim. Mas eu estou conseguindo perceber essa desigualdade, essa necessidade de ação, e eu estou agindo, porque a empatia pressupõe uma ação para o outro, mas a partir do ponto de vista do outro também. E daí eu gostaria de fazer um link, né, fazer um puxadinho e pensar a importância das ações, eu coloquei aqui ações sociais, de nós, dentro dessa educação, promovermos momentos em que o aluno, né, o estudante, a criança, o adolescente, o jovem, ele possa chegar perto, se aproximar, porque senão nós ficamos apenas no mundo das ideias, nós ficamos com muito pensamento, muita área cognitiva atuante, mas nós não temos a real sensação de estarmos próximos àquilo que dói, àquilo que fere, do ponto de vista exatamente do outro. Então eu gostaria, e eu acho que um dos motivos que o Vinícius, eu fiquei pensando, por que o Vinícius me chamou para estar aqui? O que ele espera, e enfim, né? Fui professora do Vinícius um tempo, e eu penso que, porque ele me chamou aqui exatamente por isso, por essa luta que eu sempre tive, de aproximação de realidades diversas, e um trabalho prático, atuante, que leva o outro ao encontro do outro, me leva ao encontro do outro, né? Então, a empatia, aparecendo como uma habilidade socioemocional, eu creio que ela precisa sair do papel, né? Ela precisa sair de projetos que falam sobre o conceito de empatia, né? Projetos que são desenvolvidos também dentro do ambiente escolar, não que isso não seja importante, é importantíssimo qualquer projeto,
mais um projeto socioemocional ativo. Isso eu acredito, eu defendo, e eu não sei trabalhar de outra forma. Eu não conseguiria me ver praticando esse projeto de outra forma. E esses projetos, né, falando da empatia mais um pouquinho, já passando para outra, eles nos capacitam. Nós, educadores, somos capacitados pela experiência ativa que esses projetos propõem, sugerem, porque o aluno, estudante, nos ensina, né? E, ao mesmo tempo, você vê o resultado rápido acontecendo, né? E esse resultado, ele reverbera, né? Ele vai formando uma onda. Então, eu colocaria aqui a empatia, eu coloquei em primeiro lugar, como uma habilidade socioemocional necessária para ser desenvolvida. E dar um passo, né? Essa empatia de dar um passo. Aí, coloquei aqui também uma outra habilidade socioemocional para ser desenvolvida, é a felicidade. E a felicidade, que felicidade é essa? Né? Por exemplo, agora, nesse momento, discutia com os alunos em sala de aula, como nós sentimos bem-estar diante de tudo que está acontecendo? Como? Nos sentimos bem, fazemos festa, mesmo que seja com as pessoas próximas, de casa, comemoração, como? Perante tanto sofrimento, que não é de hoje, nós sabemos muito bem disso, né? Mas como sentir essa felicidade, esse bem-estar, e esse bem-estar que está voltado a esse aqui e agora, né? Então, eu penso que nós precisamos ter essa dimensão de felicidade como essa esperança diária em doses homeopáticas que nós vamos plantando em sala de aula, né, no convívio com as pessoas que estão conosco. E é uma felicidade, não é cega. Não dá para nós termos uma felicidade cega. Eu creio que essa felicidade, ela bate, ela esbarra nesse fazer, né? Nessa transformação de alguma realidade, em você perceber também que você existe, que você pode fazer algo. Parece utópico falar sobre isso, eu sei, mas se nós estamos aqui, eu creio que é para falar de utopias, né? E essa utopia eu vivo também, né? Como trazer para perto a felicidade, mesmo em momentos difíceis, mas sabendo que você pode sentir bem-estar, porque o outro está sentindo. Então, o outro está melhor por ações que foram feitas, sejam elas quais tenham sido. Então, esse gerar felicidade a partir da empatia também, né? Dessa troca, desse olhar, dessa transformação. Coloquei aqui um terceiro item, a autoestima. Então, nesse caminho, eu preciso me reconhecer, eu preciso cuidar. Nós vamos esbarrar, então, como uma habilidade socioemocional importante, esse reconhecimento de quem é, ser quem sou, e sabendo quem sou, gostar daquilo que eu encontro. Quando eu olho no espelho, eu gostar, sabendo, claro, de todas as fraquezas que temos, porque todos nós temos fraquezas. Então, eu creio, nós ouvimos muito falar de empoderamento feminino, né? Esses temas estão bem presentes, mas eu creio que esse empoderamento, eu nem gostaria de usar essa palavra que já é tão falada, mas seria esse reconhecer-se e gostar de ser quem é, porque eu me reconhecendo, eu olho para o outro. Por esse caminho que eu estou aqui, espero que eu esteja conseguindo seguir, né? Se eu me desenvolvo, eu estou aberto para o outro. Estou aberto para criticar, para enxergar, para aceitar as diferenças, para lutar também, para perceber que
eu posso, mas não devo, talvez, fazer parte de algo que me vem nas mãos, principalmente pelas redes sociais, né? Eu posso, mas não devo, né? Eu preciso pensar eticamente também sobre as minhas ações nas redes. Então, a autoestima, eu creio que ela perpassa, né, por todas as habilidades aqui. E é muito importante, né, que a gente consiga esse desenvolvimento todos os dias. Né? Esse olhar, ele precisa estar presente todos os dias. Né? Eu costumo dizer aos alunos que dá trabalho ser feliz. O que quer dizer que nós temos que esse investimento, ele é diário e dá trabalho por quê? Porque, partindo novamente, para eu ser feliz, eu preciso que ao meu redor também seja. Então, como conseguir isso de dentro para fora? Né? Nesse reconhecimento e nessa reestruturação do ser. Né? Aí eu coloquei aqui também um outro ponto, uma outra habilidade socioemocional. Eu peguei 10 habilidades socioemocionais, né? Nós poderíamos falar de outras, né? Mas eu elenquei 10. Eu coloquei aqui a ética, né? Não tem como nós não falarmos sobre isso, né? Essa habilidade que hoje eu creio que os nossos adolescentes, eu não sei se os professores que estão aqui eles concordam comigo, mas eu tenho sentido esperançosamente, e fico muito gratificada disso, que a todas as discussões que são geradas em sala de aula, nós percebemos esse pensamento ético como mais presente, em detrimento, talvez, de algum tempo onde não se era tão falado, talvez. Então, muitos estão questionando, né, sobre esses momentos que nós estamos vivendo, sobre responsabilidade social, até de ações mínimas, né, por exemplo, o uso de máscaras. Então, nós vamos percebendo que eles estão sedentos, né, desse tema, de falarmos, de expormos. Estou vendo, sim, com grande esperança, apesar de todas as situações vivenciadas, um caminho diferente na educação. Né? É um caminho árduo, né? Mas possível. E eu já estou vendo que o meu tempo já está acabando. Mas passa tão rápido que a gente nem dá conta, né, gente? Ai, meu Deus. Vamos lá, eu vou rapidinho aqui finalizar. E aí nós temos aqui, vocês também podem pesquisar, né, sobre essas habilidades, temos outras habilidades, e eu creio que eu poderia finalizar, concluir essa minha fala com algo que está na Bíblia até. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. E esse transformai-vos, ele vai para o outro, mas parte de nós. Então, eu creio, né, nesse caminho de autotransformação. Né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Né? Jung falava isso, eu acredito muito nessa fala, nesse caminho. Né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos partindo de nós. Então, eu colocaria aqui, invistam em vocês, invistam no autoconhecimento, no autocuidado, nesse olhar para você mesmo. E a partir do momento que você se sente, você se toca, você se compreende, você vai ter essa possibilidade também de compreender o outro. E, para finalizar, eu indicaria aqui um livro, eu nem sei se eu posso fazer isso, eu posso? Posso? Então tá bom. Eu estou lendo um livro de Fátima Freire, né? Filha de Paulo Freire. Quem educa marca o corpo do outro. E esse livro me trouxe, assim, uma dimensão. Nossa, marcar o corpo de alguém é grandioso demais, né? Mas eu agradeço esse convite, e prova de que quem educa marca o corpo do outro é que eu tenho esse aluno aqui que está à minha frente, me convidando para esse momento. Né? Então, nós marcamos uns os outros, e que nós possamos marcar também
a vida desses estudantes que estão nas nossas mãos. Muito obrigada, e acho que é isso, né? Deu meu tempo. Com certeza, Pro, você e os três aqui me marcaram todos os alunos que tiveram, não só vocês, como muitos outros, que são professores grandiosos, não tem nem... Vou falar aqui, sou suspeito para falar sobre vocês, mas comentar só duas coisas aqui, um comentário da Cleide, falando, penso que nesse contexto que estamos vivendo, muito mais importante que conteúdo é cuidar das emoções, Sim, cuidar dos sentimentos dos nossos alunos. E que é, de fato, muito importante. Se nas aulas presenciais isso já era muito importante, todos os alunos sabem a diferença que faz um professor que vai além da matéria, né? Chega, conversa com você, pergunta como você está, porque tem muitos professores que entram, dão a matéria e fica por isso mesmo, né? Então, todos sabem a diferença que um professor desse faz. E a segunda coisa, um comentário que você falou sobre a empatia, é uma coisa que o Fábio falou para a gente uma vez, que ter empatia com quem a gente conhece é muito fácil. Ter empatia com um pai, com um primo, com alguém da família é muito fácil. A empatia mais forte e a mais verdadeira é aquela com quem você não tem nada a ver, que você nem conhece. Então, isso que você fala, que choca a gente, né? A gente vê gente fazendo festa, indo comemorar, fala, gente, comemorar o quê? O Ano Novo, por exemplo. Gente, comemorar o quê? O Ano Novo? Não tem o que comemorar. Estamos quase chegando a 100 mil mortos. Isso é muito triste e a cada dia parece que não faz diferença, né? E são 1.000 mortes por dia e aumentando, né? Mas seguindo aqui com a nossa conversa, vamos agora com o professor Lucas. O professor Lucas, que dá aula desde os 19 anos, começou bem cedo, fez automação industrial no Instituto Federal de São Paulo, licenciatura em matemática na Cruzeiro do Sul e atualmente cursa bacharelado em matemática aplicada computacional. Então, Lucas, é com você. Boa noite a todos, né, primeiramente, e assim, né, como todos falaram, né, durante aqui a live, tanto o Fábio, né, como a Kátia, existe a questão, né, social que é mega importante na educação, e eu senti, assim, né, um aprendizado fantástico com a fala dos dois, e percebi, assim, na fala do Fábio, tratando, né, da educação na parte macro, principalmente, falando sobre os educadores, os estudantes, na sociedade como um todo, né? Como que vamos interferir nessa sociedade, como é que a gente vai educar de acordo com o mundo que a gente vive, com os eventos que passaram, que passam e que passarão, né? Porque alguns deles dá até para a gente ter previsões. E na fala da Kátia, também muito voltada, mas agora no próprio eu, né? Na própria pessoa como agente transformadora da sua própria vida e como que essas duas coisas, né, fazem total sentido, e tem uma relação muito forte, né? Eu sou professor de matemática, né, como o Vini citou, e hoje estou cursando, né, uma outra área da matemática, que é a matemática computacional, mas não tem como fugir desse ponto, né, de comentar primeiramente de tudo que foi, né, dito aqui nessa live. Então eu queria começar até um pouco diferente do discurso que eu planejei, falando sobre tudo isso. E eu acho que o macro, né, na questão da sociedade e, entre aspas, assim, o micro, falando do eu, né, do individual, eles estão muito conectados e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque, um exemplo simples, né, falando do micro e como isso impacta no macro. Muitas vezes, quando a gente é criança, e acho que todos nós passamos por isso, você tem alguma coisa, uma embalagem de algum alimento, por exemplo, sei lá, de um picolé, você vai lá, abriu o picolé, chupou o picolé, e aí o que você faz com a embalagem? O que a gente mais escuta é, essa daí você joga fora. Gente, jogar fora da onde? Se todos nós estamos no mesmo planeta, e esse papel, digamos assim, esse plástico que você vai jogar, vai ficar no planeta, junto com você. Você está jogando fora da onde? Esse fora é simplesmente do seu campo de visão, né? Jogar no lixo, digamos assim, mas ainda está no planeta, ainda faz parte aqui de um todo.
Então, eu acho que desse simples ato, a gente está tratando a gente separado do mundo. E não é assim que funciona, né? Como o Fábio citou aí maravilhosamente, de todas essas atitudes, né, que nós temos, às vezes, de, eu não vou enxergar, eu escolho não enxergar. Não quer dizer que não está existindo, né? Não quer dizer que você não faça parte, que você não seja tão culpado quanto as outras pessoas. Então, são atitudes, acho que do micro, que vão interferir muito no macro, e para isso a gente precisa ter um conhecimento de mundo e de que você faz parte desse mundo, sim, né? Igual o Vini falou, pessoas dando festas, estamos chegando a quase 100 mil mortos, e muita gente comemorando coisas suas, né? As suas próprias coisas, fingindo que não está acontecendo nada. E não é assim que funciona, né? Se a gente quer realmente que as coisas mudem, a gente precisa entender que nós fazemos parte de um sistema muito maior, né, do que simplesmente o seu campo de visão. Então você não está jogando nada fora, você está jogando algo no planeta que você vive e que de alguma maneira isso vai refletir, né, na sua vida mais para frente. A Kátia citou, né, sobre a questão da felicidade. E falando agora com um pouco da parte de matemática, principalmente na parte monetária, né, na parte de dinheiro, como que a felicidade ultimamente vem sendo, né, meio que conectada, ou até mesmo ela vem trazida simplesmente só para quem tem dinheiro, ou quando você conquista algo. Quantas vezes a gente não escuta alguém falando, eu vou ser feliz quando eu comprar um carro? Mesmo que essa pessoa consiga comprar o carro, não necessariamente ela vai ser feliz. Eu acho que você não consegue estar feliz a partir de alguma coisa. Estar feliz é um processo que ocorre durante o caminho da sua vida. Então, é um estado de espírito, digamos assim, que você atinge e que não vai ser através de uma conquista monetária, de uma conquista na profissão. Não. Eu acho que felicidade é algo que você conquista quando você se conhece, igual a Kátia citou perfeitamente, quando você coloca-se dentro de um contexto, né, do mundo e entende o seu papel dentro dessa sociedade, como o Fábio colocou, e a gente discute muito isso até mesmo dentro das aulas de matemática. Muitas vezes, né, acabo me deparando com várias situações em matemática, né, um ponto bem específico, de que a gente traz um preconceito até mesmo da própria matéria, e quem dirá preconceito de outras coisas, né, como raça, como etnia, tudo. Existem vários tipos de preconceito aí, inclusive de uma matéria. Então, eu acho que a nossa sociedade tem uma raiz, digamos assim, que a gente fica perpetuando coisas sem ao menos se perguntar, igual o Fábio falou, tipo, será mesmo que é isso? Será que eu consigo observar realmente o que eu estou vendo, né? E tentar realmente compreender por que é aquilo, por que está sendo daquela maneira. Como eu falei da matemática, muitas vezes existem crianças que chegam em casa e falam, pai, fui mal em história, mãe, fui mal em história. E aí, escuta, como assim? História é só ler. E aí, pai, fui mal em matemática, mãe, fui mal em matemática. Aí fala assim, não, tudo bem, matemática é difícil. Tipo, isso já gera um preconceito absurdo em simplesmente algumas frases de pessoas que são muito importantes para essas crianças, né, que são os responsáveis por ela, que elas escutam todos os dias, que elas aprenderam basicamente tudo com eles, e aí você ouvir uma coisa dessas impacta demais dentro da sua vida. Então, dentro da sala de aula, dar aula de matemática já é um problema, porque vem com esse preconceito estrutural de dentro de casa. E também ocorre um preconceito com as outras matérias. Quem disse que história é só ler? Tá? Eu estou citando essas duas, gente, mas ocorrem com várias outras. E quem disse que história é só ler? Isso era uma visão que aquela pessoa teve e que ela simplesmente trata como verdade e passa para frente. E isso ocorre com várias áreas, tá? Então, a gente fala muito, né, igual a Kátia comentou, o tema do empoderamento feminino, que está aparecendo muito agora, sobre a questão do racismo, né, depois de alguns acontecimentos lá nos Estados Unidos que chocaram demais, assim, escancarou muito esse tipo de situação dentro do nosso planeta, e que eu ainda acho que essas coisas são muito grandiosas, e a raiz de tudo isso é por conta de que pessoas que julgavam que aquilo lá era correto vão perpetuando esse conhecimento
E as pessoas que estão adquirindo simplesmente absorvem sem olhar e realmente ver se aquilo é verdade, se aquilo faz sentido para você. Então, quando a gente não consegue criar pessoas, criar cidadãos que questionem até mesmo a criação que nós passamos para eles, tem algo errado. Né? Se eu chego dentro de uma sala de aula e coloco na lousa que 1 é igual a 2 e eu não sou questionado, tem algo errado. A gente está criando seres humanos que simplesmente escutam, absorvem e reproduzem. Não é isso que a gente tem que fazer, pelo menos na minha opinião, como educador. Né? A educação como transformação social, que é o tema da live, para mim é justamente isso. É quando a gente consegue passar para os nossos, né, digamos assim, estudantes, que eles consigam enxergar até mesmo tudo que nós estamos falando para eles, que eles julguem pelas próprias experiências deles, que eles busquem mais informações. Quem diz que tudo que eu vi na aula de matemática, sei lá, sobre seno e cosseno, é realmente tudo que existe? Será que está realmente tudo certo? Hoje em dia a gente tem tantas ferramentas para buscar. Infelizmente, temos muitas fake news também. Então é bom saber separar, né, e buscar em vários lugares e depois juntar essas informações. Mas eu acho que o ponto principal é a gente tem que tentar criar alunos, né, estudantes, uma sociedade, e inclusive nós mesmos, né, nós fazemos parte dela, então nós criamos ao mesmo tempo que eles nos criam. Eu acho que é sempre um processo muito que anda muito em dupla, né? Sempre muito dinâmico. Da mesma maneira que eu estou ensinando todos os dias um pouco de matemática para eles dentro da sala de aula, eles estão me ensinando muitas outras coisas que eu nunca nem tinha parado para pensar, às vezes, né? Coisas que a gente reproduz, porque eu também fui criado por alguém e várias dessas coisas eu não questionei na época. Hoje em dia, tento ser mais crítico possível. Às vezes a gente fica até mais chato, né? De não acreditar 100% em tudo que escuta. Mas é lógico que a gente tem que buscar um equilíbrio. Mas essa questão da educação como transformação social é importantíssima e eu acredito que criando pessoas, né, educando pessoas, de modo que elas consigam questionar e criticar até a própria educação que receberam. Né? Eu acho que nós vivemos aí num mundo que nós somos criados por uma sociedade machista. Então, quem disse que até hoje, né, eu mesmo sabendo de todos os problemas, todo o machismo existente, eu sou totalmente contra essa situação, mas eu fui criado num sistema machista. Então, em algum momento, às vezes sem perceber, eu vou cometer algo machista. Mesmo que eu não perceba, mesmo que seja muito sutil, eu fui criado dentro de um sistema assim. Então, também cabe às outras pessoas que eu estou tentando ajudar, né, com um pouco de experiência que tenho, falar para mim também, olha, você foi machista ali, e você sempre criticou o machismo. Ocorre, acontece. Então, eu acho que a gente tem que entender também que em algum momento nós vamos trocar de papel, né? E vamos parar de ser os educadores que ensinam matemática, que ensinam conteúdo, e também estamos aprendendo. A todo momento, né, ocorre essa dinâmica, digamos assim, de aprendizados. E uma parte que tem tudo a ver com a matemática, né, que era justamente a parte que eu ia mais abordar, é a questão financeira, né? Mais de 60% dos brasileiros estão endividados. Isso é algo muito, muito sério e eu acho que tem muito a ver com essa questão da educação. São pessoas que gastam além do que deveriam gastar, contando com o dinheiro que elas ainda não têm e muitas vezes é em busca de uma felicidade que ela acha que vai encontrar assim que ela conquistar aquele bem material. E como eu disse, não é isso. Eu acredito que nós tínhamos, né, que possuir dentro de todas as escolas uma educação financeira muito forte, uma educação emocional muito forte, porque essas coisas andam muito juntas, né? E infelizmente o nosso mundo é muito movido pelo dinheiro, né? A gente sabe do impacto que pessoas com muito dinheiro conseguem, né, ter dentro dessa sociedade, como o próprio Fábio citou, a pandemia, né, o vírus está sendo culpado por coisas que não é culpa dele, né? Ele está escancarando problemas sérios que a gente tem em 2020, que vem sendo discutido há muitos anos e que mesmo assim estão sem solução. Então, eu acredito que uma educação que transforma, né, com essa transformação social, é uma educação que consiga mostrar que todos nós somos, né,
tão culpados como quaisquer outros no sistema que vivemos, mas que a gente tem a oportunidade, sim, de mudar isso. Que a gente tem que ter esperança que vamos conquistar mais pessoas que estão se sentindo digamos, estão se sentindo tão mal quanto a gente e que estão dispostas, né, a mudar essa situação que nós vivemos. Então, a educação, né, como transformação social, para mim, é exatamente isso. É criar pessoas que consigam criticar, né, o mundo que elas vivem, criticar a criação que elas receberam e sempre com esse olhar empático que a Kátia citou, e não simpático, né? Eu tenho que enxergar o mundo como aquela pessoa vê e não me colocar no lugar dela e colocar o meu óculos para enxergar o mundo. Porque aí vai ser muito mais fácil criticar aquela pessoa, falar em tudo que ela errou e não enxergar todas as coisas que ela passou e por que, né, que ela tomou aquelas atitudes. Então eu acho que é basicamente isso, Vini. Ótimo, Lucas. Acho que você só não citou o nome, mas você estava falando sobre Paulo Freire, educação bancária, onde o professor chega na sala, como os exemplos que eu vi, o aluno abre a boca com um saco vazio, o professor só deposita coisa para dentro do aluno, e um pouco com o que a Kátia estava falando, também sobre Paulo Freire, nessa questão da como trabalhar se o professor chega, quer colocar tudo para dentro do aluno, só que muitas vezes a realidade que ele vive ali é outra, não tem nada a ver com aquilo da matéria que está sendo abordada. Então, e também junto com essa questão da felicidade, como fazer isso se o meio que você está não favorece isso, e também ser criticado aqui, uma crítica aos coaches, por exemplo, que chegam, quer dar uma fórmula mágica, falar faz isso, faz isso, faz isso, você vai ser feliz. Só que existem N situações, situações são totalmente diferentes, então não tem como você chegar e dar uma fórmula mágica. A mesma coisa com os professores na educação, não tem como você chegar, tem, né, porque é assim, mas não deveria ser assim, de o professor chegar na sala e só jogar tudo para dentro do aluno, né? Mas então, agora que os professores terminaram, nós vamos para as perguntas, começando com o professor Fábio. Fábio, uma pergunta que eu não peguei o nome de quem perguntou, mas a primeira pergunta, então vão ser 2 perguntas, e aí você também já faz suas considerações finais, estamos chegando a próximos de 1 hora. Então, a primeira pergunta, professor Fábio, a pandemia evidenciou quão grande é a desigualdade no nosso país, contudo, há professores que têm se desdobrado em minimizar o prejuízo na aprendizagem dos alunos, com aulas remotas, entre outras oportunidades. Na sua perspectiva, como você visualiza essa recuperação da aprendizagem quando houver a volta das atividades presenciais? E a segunda, se a equipe aí puder subir na tela também, quais são as pistas concretas que você daria para que possamos avançar nesse processo transformador diante da atual realidade? Não sei. Vamos lá. Eu vou recuperar uma fala da Kátia, que eu achei muito interessante. Ela fez uma pergunta que é uma pergunta que nós precisamos fazer. Ela perguntou em algum momento da fala dela quem eu quero formar. Enquanto professor, né, não é só educar, é formar. É uma construção maior do que saber ou não dados. Né? Quem eu quero formar? Eu reitero essa questão, Vinícius e todo mundo, porque todo professor tem uma concepção de que aluno ele quer formar. Ele só não sabe disso. Né? Porque se ele é esse professor, né, para ficar na esteira do Lucas, para ficar na esteira da Kátia, que está preocupado com uma questão X e só para ter uma educação bancária, como você citou, ele tem uma concepção de aluno na cabeça. Aquilo só não é explícito para ele, mas ele tem uma concepção de formação. Por que eu estou dizendo isso para responder a primeira pergunta? A pergunta é ótima, né? A aprendizagem, a recuperação desse processo de perda após o retorno às aulas. Eu reitero e retomo as coisas que eu havia dito. Veja, que tipo de preocupação eu acho que a gente tem que ter com esse retorno às aulas? Será que a aprendizagem não pressupõe que a gente fale sobre esse mundo e sobre essa experiência que a gente atravessou? Eu vejo pessoas desesperadas para voltar para a escola
e me parece uma subordinação de coisas de ordens desimportantes. Eu acho que a vida é mais importante do que o ano da aprendizagem, porque sem ela não tem como aprender mais nada, né? Então eu acho que a recuperação da nossa aprendizagem, dos processos que foram perdidos, foi primeiramente compreender por que eles foram perdidos. Qual é o nosso papel nesse tipo de reflexão? Né? Será que a maneira como a gente tem lidado com essa educação bancária, que infelizmente ela é uma conjuntura muito presente em praticamente todo o país, será que ela deve se sobrepor quando tudo isso voltar? O novo normal, a gente atravessa um processo de escancaramento das desigualdades, a gente atravessa um processo de escancaramento de problemas estruturais da sociedade apenas em prol da aprendizagem. Eu acho que alguma coisa vai ter que acontecer em relação a essa questão. Nós teremos que ser capazes de falar da recuperação das disciplinas e das matérias e dos conteúdos conectados ao mundo no qual a gente vive. E eu acho que vai dar tudo certo. Eu acho que o tempo ele é maior do que essa experiência. A gente vai conseguir certamente se preocupar com essa questão no momento certo. Eu acho que agora faz parte da aprendizagem, faz parte do que aprender, descobrir por que nós temos que dar um tempo da escola presencial, por que nós temos que entender o que está acontecendo. Então é fundamental, isso é parte da educação. Imaginar uma educação fechada dentro de uma escola é perder o mundo. Perder o mundo não é mais educação. Então que aluno eu quero formar? Né, o que está preocupado com esse aprendizado absoluto, porque ele tem uma FUVEST para prestar em fevereiro e janeiro, o cara que vai se perguntar, peraí, onde é que eu estou vivendo, o que é que eu estou fazendo, como eu estou me situando, não é que tipo de empatia me favorece, como citaram, você citou, Vinícius, a empatia pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio é fácil, tranquila. Né? Agora, aquele que tem uma cor de frente da minha, uma classe de frente da minha, o cara que não tem esgoto, que não tem renda, com esse cara me identificar é mais difícil. Né? Mas está aí uma tarefa fundamental. Então, eu acho que a aprendizagem ela vai passar por essas perguntas. E se ela não passar, ela perdeu uma oportunidade extraordinária de fazer um processo maior. A segunda questão que me perguntaram, quais são as estratégias concretas para oferecer, né? Quais são as perspectivas nesse tempo para uma educação crítica? Ora, eu diria o seguinte, né, e bastante resumidamente, a gente vive essa internet de maneira muito interessante, né? Eu quero dizer para as pessoas que a primeira coisa, isso seja um acadêmico, tá certo? Seja uma pessoa completamente longe da universidade, é impossível pensar uma experiência nova de mundo, uma nova transformação, se a gente não conhecer o mundo. Então, informem-se. E informar-se pressupõe ver informações diferentes. Então, a primeira informação que chega na sua frente não necessariamente é verdadeira. Assim como numa aula, né, você entende a questão, mas não necessariamente a compreende, você chega em casa e você entendeu o que o professor de física explicou em relação ao cálculo tal. Compreender é outra coisa. Compreender pressupõe que você saiba ensinar e saiba mobilizar aqueles conteúdos para outros tipos de equação. Uma possibilidade concreta de transformação é entender o mundo que você vive. Né? O que é Guarulhos, o que é o Brasil, o que é a América Latina, onde nós estamos situados, o que nos constituiu, quais são nossas raízes históricas, nossas chagas históricas. Isso envolve questões políticas, questões sociais, questões religiosas, questões sociais em amplo sentido. Então, pessoas, né, a internet ela é um campo vastíssimo de informação, vastíssimo. Quem conecta e quem forma conhecimento disso é o teu encéfalo, não é o processador do computador. Você pode ter acesso a um texto belga, você pode ter acesso à obra original do Beethoven, você pode ter acesso a um texto do Aristóteles. Isso não quer dizer nada. O que você vai fazer com isso? Algo me diz que uma alternativa concreta é que a gente fale, aprenda, ensine as pessoas a pesquisarem a realidade em qual elas vivem, como é que as fontes vão chegar até elas e quais dessas fontes devem ser valorizadas. O Drummond dizia que há muito livro que só serve para ocupar espaço na estante. É basicamente a mesma coisa com a internet. Então, uma alternativa concreta é sermos capazes de primeiro entender o mundo. Pensem sobre isso, porque dizia o camarada Marx para o Lenin, né, não há ação revolucionária sem teoria revolucionária. Tem que compreender o mundo. Eu iria por aí, Vinícius. Minhas considerações são essas. Você ainda tem um tempinho, eu vou pedir para você responder mais uma que surgiu aqui. Ótimo. Eu acho super importante, colocando aí na tela, perguntar para o Lucas também, que acho que vai na linha dele também. Neste momento, onde muitas pessoas estão perdendo os empregos, pequenas empresas quebrando e os bancos e grandes empresas ganhando muito. Fábio, o que podemos aprender para sair dessa armadilha? Olha, Vinícius, a pergunta é ótima. Você poderia falar por 12 horas, né? Vamos, para não desrespeitar os meus colegas,
A primeira coisa que a gente tem que aprender é que nunca é um problema individual. Então, pensar que é o meu trabalho, a minha empresa, o meu negócio, e esquecer o que o mundo, e esquecer por que nós estamos perdendo o trabalho, isso mostra a fragilidade do nosso sistema, isso mostra a fragilidade da nossa seguridade social, isso mostra o descaso absoluto com a possibilidade, seja de se aposentar e de ter um salário digno. Eu gostaria de lembrar que professores do estado de São Paulo, da rede pública, ganham R$ 12 a hora-aula. 32 aulas por semana para tentarem sobreviver. Quer dizer, se essas questões desaparecem, a gente não tem como responder essa pergunta. Então, acho que o que se ensina, e isso é maravilhoso, diante dessa situação, a fragilidade que as pessoas se encontram só prova a fragilidade do planeta e do país no qual nos encontramos. Se a gente não perceber esse todo, não tem saída. Né? Muitos estão na situação que eu estou. O que eu tenho a ver com isso? Como é que eu me mobilizo com essas pessoas? Como é que eu penso os espaços públicos? Eu os ocupo para reivindicar um processo que seja em relação a mim, mas empaticamente a todos que estão na mesma situação. Então, eu acho que a orientação, Vinícius, e a pergunta diretamente, nunca é apenas o meu emprego, o meu trabalho e a minha situação, senão uma situação encarnada no mundo. Eu sou um cidadão brasileiro de um país, tal e tal e tal e tal. Se isso desaparece, o problema parece local. Um problema local não tem resoluções individuais. Né? Então, essa é a minha questão. Isso é muito importante não perder de vista. Obrigado, Fábio. Então, agora a gente vai para as perguntas da Kátia. São 3 também. Tentar responder no tempo, mas para responder todo mundo. Então, a primeira pergunta foi: como perceber a felicidade, a empatia na situação de pobreza, de vulnerabilidade e de discriminação? Como superar essas questões diante dos desafios? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta fala: como podemos contribuir para que as pessoas compreendam melhor esse conceito de empatia diante de tantas desigualdades sociais? E também acho que um pouco nessa linha, como você vê o sistema EAD e o psicológico de alunos e professores nesse período? Qualquer coisa assim. Então, a primeira questão, né, sobre a vulnerabilidade, como que trabalhar a felicidade perante a vulnerabilidade social. É bem interessante. Eu participo de um projeto com pessoas em situação de rua, e quando nós vamos ao encontro dessas pessoas, né, que nós chamamos de irmãos, nós percebemos o que é felicidade. Felicidade é o encontro, é você ser percebido, é você ser visto, você ser olhado. Então, assim, a vulnerabilidade é grande, né? E talvez o que nós pensamos de felicidade, a partir do nosso, é a questão da empatia, né? É do nosso ponto de vista. Então, a vulnerabilidade, ela nos leva à percepção de que estar próximo, ir ao encontro, pequenas ações simples, muito simples, elas podem gerar o que se chama de felicidade, que seria esse bem-estar. O Lucas falou, um estado de espírito, um ânimo ligado à alma até, né? Então, eu creio que, vou emendando na segunda questão, que eu não me recordo muito bem, eu gostaria que o Vinícius colocasse, mas que tem a ver, você coloca aí, Vinícius? Tá, deixa eu colocar aqui, porque tem a ver com essa, como contribuir, né? Então, no meu ponto de vista, né, a contribuição é fazer, desenvolver trabalhos que possibilitem esse encontro. Né? Então, com jovens, eu trabalho com projetos sociais, né? Ações voluntárias. Você fazer, e o que eu tenho visto é que o adolescente, a criança, o jovem, ele se transformando, transforma. Né? Então, eu diria que é por aí, né? E fazer compreender, ninguém muda ninguém, né, gente? A gente muda a gente, mas pensar que a nossa ação, ela é vista, né? Então, principalmente nós que trabalhamos com educação, nós somos modelo, né? Nós temos tantas dificuldades dentro de sala de aula, claro, no nosso país, mas nós somos modelo, né? Então, é viver essa utopia. Eu creio que a vivência da utopia é o melhor caminho. E aí,
Como você vê esse sistema EAD, o psicológico de alunos e professores, fragilizadíssimo, muito fragilizado, né? Eu tenho trabalhado com os alunos nessa questão da autorregulação emocional. Então, é necessário que nós pensemos sobre, e aí é um trabalho envolvendo família, né, escola e o estudante, né? Mas está muito fragilizado, com certeza, e nós temos que ser criativos o tempo todo, né? Quem trabalha com educação precisa ativar a sua imaginação, a sua criatividade, e vai desde você preparar um ambiente diferente, né? Então, eu não sei se quem perguntou é da área da educação ou são pais, né? Mas você tem essa informação, Vinícius? Essa última foi uma aluna. Foi uma aluna, tá? Então, aí existem, assim, várias técnicas, né, que nós podemos aplicar, que eu venho desenvolvido com os alunos, de se reconhecer, né, o que você está pensando nesse momento, esse pensamento está gerando qual emoção, qual sentimento, esse pensamento ele está mais ligado ao otimismo, ao pessimismo, como trabalhar isso. Então, assim, existem variadas técnicas, né, que não daria para nós falarmos, quem sabe numa próxima, para que nós possamos fazer essa autorregulação. E os professores também, né? Os professores também têm essa fragilidade, mas quem nos mantém são os alunos, os estudantes, né? Então, essa troca acaba nos mantendo, né? Agora, o autocuidado, ele precisa, essa autorregulação emocional, né? Ela é necessária dos dois lados, e eu colocaria um outro item, né? Uma outra dimensão, que seria a família, né? Que também está impactada, não sabendo muito bem como trabalhar com esse filho dentro de casa, sendo que a sala de aula agora é dentro da nossa casa, e como fazer, né? Então, eu tenho orientado assim, só para falar rapidamente, para elaborarem um local para essas aulas, isso para o psicológico, tá? Elaborarem planos de estudo, roteiros de estudo, trabalharem com post-its, então, assim, todas as faixas etárias, né, algumas dicas práticas que possam ajudar. Agora, o abalo, ele acontece não só pelo EAD, mas pela situação. Mas vamos lá, eu vou finalizar com a mesma frase que eu finalizei o outro, primeiro agradecendo, né? Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Está aí na nossa mão e nós somos capazes. Gostaria de agradecer demais esse momento. Muita gratidão, foi muito bom. Valeu. Nós agradecemos. Só um comentário sobre isso, sobre a questão do EAD. Aquela dúvida aquela questão que fica na cabeça é se está difícil para a gente, que tem uma casa, tem um computador, tem material. Nós nem vamos chegar. Só para finalizar, sabe, Vinícius, eu fico pensando e falando muito com os meus alunos, né, nos impactos que nós iremos ter daqui para frente, em referência, por exemplo, ao mercado de trabalho, e essa desigualdade social que vai ficar mais alarmante, essa recolocação no mercado, a continuidade da vida escolar, né, a evasão escolar. Então, assim, são tantas questões que não dá para nós ficarmos pensando só em nós mesmos, não dá. Não tem. E também que acho que está totalmente ligado a isso que o Fábio falou da desigualdade social, porque se antes já tinha uma clara desigualdade, agora da escola particular, por exemplo, está tendo aula, está com material, tem casa, tem comida, não precisa trabalhar. Voltando agora dia 8 de setembro, né, as escolas públicas foram adiadas, não sei nem como que as escolas públicas vão fazer. Então, muitos alunos que nem estão tendo aula em casa, e a escola particular louca para voltar, como o Fábio falou, que eu não entendo também se a gente está tendo aula em casa. Claro, tem perdas, com certeza, só que tem uma pandemia aí muito gigante que está matando muita gente, e não é brincadeira, né? Mas então, indo para as perguntas do Lucas, as últimas perguntas do dia, para finalizar, perguntar também a mesma pergunta que eu fiz para o Lucas, para o Fábio, desculpa, que são em relação aos bancos, acho que tem muito a ver com você, subir aqui então, que é das pequenas empresas quebrando, os empregos sendo perdidos e bancos e grandes empresas
ganhando muito. Numa sociedade que, por exemplo, o helicóptero não tem imposto, o jatinho não tem imposto e paga um monte de PVA num fusquinha ali. Está sem som, calma aí. Pronto, vai falar. Sobre essa questão, como o Fábio falou, se todas essas pequenas empresas, né, sobre pequenos negócios, pessoas perdendo os empregos, se for analisado do ponto de vista individual, complica e eu acredito que não sai, né, não teria uma saída, porque o que vai acontecer? Igual você falou, são essas pequenas coisas falindo, né, pessoas perdendo o emprego e empresas que já eram grandes ficando cada vez maiores. Então, eu acredito que tudo isso também tem a ver, como o Fábio falou, né, que nós temos que entender o porquê que estamos, né, nesse momento, o que acarretou isso, e para mim, o que ocorreu foi dividir para conquistar. Então, eu acho que nós vivemos numa sociedade onde o eu fala muito mais alto do que o nós, né? Então, todas as vezes que eu perdi meu emprego, o meu negócio faliu, da mesma maneira que eu consegui uma promoção, eu consegui com que meu negócio prosperasse. E muitas vezes o que acontece? Quando o negócio prospera, a pessoa coloca a culpa nela mesma, né? A culpa não, né? Coloca o mérito somente nela mesma e acha que se os outros estão falhando é porque eles não conseguem, já que eu consegui. E eu não acho que seja assim. Né? Nós temos que pensar no nós. Quais são todas as possibilidades e opções que todos nós estamos tendo? Porque é muito fácil, igual você falou, uma pessoa que teve acesso à rede particular de ensino, uma pessoa que teve acesso a um dinheiro para poder abrir um negócio já com altas propagandas, com publicidade lá em cima, né? Então, tipo, e a pessoa que não teve nada, que estava começando tudo do zero? Será que realmente isso é justo? Né? Será que eu posso olhar para mim da mesma maneira que eu olho para o outro e falar que ele não conseguiu porque ele não é capaz, né? E eu sou capaz? Não é bem assim. Então eu acho que igual o Fábio falou, se a gente não entender que somos nós e não eu, que não foi um pequeno negócio que fechou, né? Foram vários e que, né? Como o Fábio falou, nós somos um cidadão brasileiro, né? Que eu estou no geral, eu não estou falando somente de mim, nós somos, né? Eu acho que ganharia muito mais força e ajudaria a gente a parar de recorrer, porque é sempre assim, se eu falho, eu vou atrás de um grande, porque eu tenho confiança nele, né, naquela grande empresa, já que ela é tão famosa, que ela vai me ajudar, né, e eu tenho segurança ali. Então fica muito mais fácil, porque tá todos os pequenos quebrando e recorrendo para uma única fonte. Não temos uma única fonte. Nós somos grandes, mas desde que sejamos nós. Se for só eu, aí não tem jeito. Aquela questão que você colocou, famosa meritocracia, né? Alguém que já começa aqui quer se comparar com alguém que começa muito de baixo. Mas isso é papo para outra hora. As outras duas perguntas rapidinho. Claro. Uma é entender a matemática e a lógica do mundo financeiro, tá aí na loja, desmistificar e reagir a esse monstro. Como educar para uma economia da vida que respeita o outro e sabe partilhar para todos que tenham, e a outra já que você responde as duas. Quais as dicas que você daria para minimizar as reproduções e preconceitos já citados? Então, primeiro, né, sobre essa questão, né, de desmistificar, né, essa educação, digamos, direta, né, educação bancária, né, que tudo gira em torno do dinheiro, né, e sim educar, né, para uma economia da vida. Eu sou suspeito a falar, mas eu acompanho, né, algumas coisas sobre a economia de Francisco, que é um movimento que vem tentando trabalhar, né, o mundo como um todo, né, eles falam que não existe uma única crise, né, porque tem a crise, digamos assim, do meio ambiente, tem a crise econômica, tem a crise social, não são várias crises, é uma crise só, né, que é uma crise socioeconômica gigantesca, e eu acho que para essa educação, ser essa educação para a vida, é que as pessoas têm que entender que quando você pensa no individual, né, imagina você dentro de uma sala com 30 pessoas, né, tá, você e 29, digamos assim. Se você pensa em você e cada um pensa em si próprio, né, são todos individualistas, tem uma pessoa pensando em você. Agora, se todo mundo ali pensasse em todo mundo, você teria 29 pessoas pensando em você, o que é muito melhor,
né? Você teria 29 pessoas ao invés de uma pensando no seu bem-estar, da mesma maneira que todos ali teriam 29 pessoas pensando um no bem-estar do outro. O que eu acho é que a lógica tem que começar desde que as pessoas, né, as crianças consigam entender o mundo que vivem, consigam entender a pessoa que ela tem que entender que não existe, né, que o nosso objetivo de vida não é o lucro. Enquanto o nosso objetivo de vida for o lucro, for a ascensão social, eu acho que não temos como fugir dessa educação que simplesmente, né, é da parte financeira e pronto. Eu acho que educar para a vida é entender e mostrar, né, para os nossos alunos, para todas as pessoas, no caso, de que a gente está buscando um lugar melhor para viver e que dá para todo mundo viver. E que qual é, tipo, será que realmente vale a pena eu estar num nível, né, digamos assim, elevado de qualidade de vida, enquanto outras várias pessoas não têm saneamento básico? Tipo, é isso mesmo que me faz feliz? É eu ter? Então, vai de novo para esse caráter individual, que a gente falou também sobre as pequenas empresas, sobre as pessoas que estão perdendo os empregos e assim por diante. Enquanto a gente pensar no micro, no individual, a gente não consegue. Educar para a vida é entender que está todo mundo junto, como eu citei o exemplo de jogar fora o lixo. Você não está jogando fora, você está jogando no planeta que você vive. Então, será que não é melhor mobilizar todo mundo para entender qual é o melhor jeito de reaproveitar aquilo que não serve para você naquele exato momento, né? Então, entender que você tem que educar e você tem que mostrar que o ideal é a gente pensar em conjunto. É muito melhor que todo mundo tenha uma qualidade, digamos assim, de 0 a 10, uma qualidade 8 de vida, e todos nós temos, do que pessoas tendo qualidade 10 e outras pessoas tendo qualidade 0 ou menos 1, né? Que infelizmente ocorre. Então, para mim, educar para a vida é mostrar para todas as pessoas, para todos os cidadãos, que nós somos uma coisa só. Tanto eu, como vocês que estão assistindo a live, como o nosso planeta, os seres vivos inteiros. Quando você começa a prejudicar qualquer tipo de situação dentro do planeta, é refletido em todo ele. E não é à toa que estamos aí com uma crise gigantesca, né, abrangindo tudo isso. E a outra pergunta, Vini, era sobre... para minimizar as reproduções, né, e preconceitos já citados. Eu acho que, como eu havia comentado, eu acho que para a gente conseguir minimizar essas reproduções, tem que ser educando esses alunos de modo que eles entendam que é válido qualquer tipo de crítica quanto às informações que você recebe. Porque eu acredito que o preconceito é algo que vem sendo reproduzido muitas vezes porque as pessoas estão agindo como esponja, né? A informação vem, absorve e só reproduz. Eu não me preocupo com o porquê que eu estou fazendo aquilo, porquê que me foi ensinado aquilo e se eu realmente me sinto bem fazendo aquilo ali, né? Então eu acho que é mostrar cada vez mais que não existe, né, algo que você deva fazer obrigatoriamente porque alguém te falou, né? Você tem que entender se aquilo realmente faz sentido, e faz sentido sempre nesse âmbito coletivo que eu estou falando. Teve uma palestra do Karnal que ele cita, né, como que tomara que gerações futuras, né, não exista esse preconceito, e eu tenho esperança nisso, né, como eu sempre falo para o Vini e para os meus alunos, eu acho que quando a gente consegue mobilizar pessoas ao nosso redor e essas pessoas vão mobilizando outras e outras, uma hora a gente consegue, uma hora a gente mostra que o coletivo fala mais alto. Então eu imagino, igual o Karnal comentou, né, que eu ia falar, ele fala assim, como que a gente vai explicar para gerações futuras que a pele negra, né, a pele preta, era tratada como algo inferior há anos atrás, sendo que, digamos assim, porque ela produz mais melanina. Tipo, esse é o motivo, sabe? É algo tão absurdo que não dá para entender de onde que veio, sabe? Como que realmente surgiu aquilo e por que isso está sendo perpetuado. Então eu acho que as pessoas só vão ter isso quando abrir a cabeça e entender. A informação que chega para mim, como o Fábio falou, não é necessariamente a verdadeira. Só que nós, desde quando crianças, quando jovens, a gente tende a entender que é assim. Tudo que você aprende desde o comecinho, você reproduz.
Você não fica para uma criança falando, olha, K, 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 e ela fala D para você. Ela vai reproduzir o K. Então é assim. Só que chega um determinado nível de maturidade que eu acho que temos que atingir, que é a informação está chegando, eu preciso analisar essa informação, verificar essa informação e realmente entender. Isso faz bem para o coletivo? Isso faz algum sentido para melhorar a vida de todos? Porque eu acho que quando você faz alguma coisa que você desrespeita alguém ou piora a vida de alguém, você está fazendo algo bem errado, né? Então, eu acho que o coletivo tem que falar mais alto. E, como eu citei antes, eu acho que nós vivemos numa sociedade que vive muito que foi criada numa situação de dividir para conquistar. É muito mais fácil pensar que você está sozinho, né? Fazer você pensar que você está sozinho, porque aí você vai olhar para o lado, não tem ninguém e você recorre a mim. E aí várias pessoas ficam recorrendo a mim e eu me dou bem. Então, eu acho que é muito fácil fazer isso. Só que se todo mundo, um olhar para o outro e falar, peraí, nós somos muito maiores, aí a situação muda. E eu queria citar até uma frase do Fábio, numa aula que eu tive a oportunidade de assistir dele, como ele disse, né? Ele não conseguiu finalizar a aula em 50 minutos, e eu, como tenho muitas aulas com vocês, cedi um pedacinho da minha e tive a oportunidade de presenciar, né, o final da aula dele. E ele disse assim, todos vocês, falando para os alunos, todos vocês que estão aí sentados, vocês aceitaram que eu desse aula. Só que a partir do momento que se vocês todos se unissem, levantassem cada um na sua cadeira e começassem a gritar, eu daria aula por quê? Eu não tenho o poder de dar aula se vocês não me derem o poder de dar aula. Nós somos um só. Então, se a gente entender que o coletivo vale mais, né? Aí eu acho que o nosso mundo muda e muda para muito melhor. Nossa, muito boa conversa. Esse assunto não acaba, né? A live vai para acabar já, mas esse assunto não se acaba, é uma provocação. Para as lives que estão sendo feitas aqui são justamente para o contrário, é para incentivar a falar mais sobre isso e a educação. A gente fez esse tema junto com a transformação social, não só a educação, porque a gente quer que essas duas coisas sejam faladas juntas, porque elas assim que devem ser tratadas. E isso que o Lucas falou, que talvez a gente tenha uma educação assim, né, que eles não querem que a gente perceba, a gente em geral, que a gente perceba que a gente pode. Então, bota a educação ali dentro daquela gaiolinha. Mas, enfim, isso é um papo muito longo que não acaba agora. Agradecer muito aos três, muito, é uma honra ter vocês aqui, essa conversa. Agradecer a todos que participaram da nossa conversa. A gente manteve aí uns 30 durante toda a live. O pessoal ficou aí com a gente do início ao fim. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a vocês três. E esse papo continua. Vamos conversar em casa, conversar na escola, conversar nos grupos, que é um assunto super importante. Então, muito obrigado e boa noite para todos. Boa noite. Obrigado, Vini. Tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite.